Ó, hoje eu vou trazer aqui para vocês um resumo aí do que rolou no Agile Trends 2025. Claro, sob a minha perspectiva, né, um recorte. Então, o Agile Trends é um dos maiores eventos de agilidade aí do Brasil, né, de gestão ágil. E eu tive lá na semana passada, né, eu participei dos 2 primeiros dias do evento e quero compartilhar aqui com você, né, você que talvez esteve lá, mas viu o evento sobre outra perspectiva. Então, aproveita e já comenta aí embaixo também. E eu quero trazer, né, alguns insights aqui, tá? Eu vou trazer aqui insights que eu tive sobre OKR, o uso de OKR, eu acho que teve insights muito legais, sobre gestão de portfólio, né, sobre alocação, como lidar, né, com pressão, com demandas urgentes, na ótica do portfólio. Agilista secretário de luxo, a gente vai falar sobre isso. É, O público que estava lá no evento, então tinha um público diferente, achei muito legal. Sobre inteligência artificial, né, orientada a produto e como isso pode, né, te ajudar. O papel duplo, né, do Scrum Master, Product Owner, faz sentido, não faz? E também o assunto métricas, né, e template, que eu quero trazer aqui para você, tá? Então, se isso te interessa, já continua aí no vídeo, já dá um like, já se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito, né? Tem bastante vídeo legal. Depois você volta lá, confere, tem uma playlist exclusiva lá com um monte de conteúdo bom. Né? Mas vamos lá. Então, organizei aqui a primeira palestra que eu queria trazer para vocês, né? Que eu geralmente está no evento, eu assisto pouca palestra. Troquei muita experiência, mas hoje eu vou focar aqui, né, em alguns dos conteúdos aqui que eu vi e alguns dos insights, né? E depende do feedback de vocês, eu gravo mais. Mas uma das palestras muito legais, né, que eu vi lá, né, foi a palestra da Patrícia Vaz, tá? A Patrícia trouxe um case, né, onde eles fizeram um trabalho de um ano em uma organização, onde saíram, né, o cenário atual era, cara, tinha muito objetivo, tinha muito que resulte. Eles tinham 2.452 que resulte, pensa só, cara, 2.000 é muita coisa. E essa é uma das críticas, né, que eu tenho feito, né? O pessoal tá começando a usar o KR para achar que cada que resulte é uma atividade, é um projeto. Cara, não é feito para isso, né? E aí ela mostrou toda a abordagem, né, que eles fizeram, mas eu achei muito legal que essa provocação, né, e é o que eu tenho visto muito no mercado, e o que eles saíram lá depois de é, 408 objetivos e 202.452 que resulte, eles conseguiram sair para 7 objetivos. Pô, gerou muito mais alinhamento. Então ela trouxe como essa jornada, né, de unificar os objetivos, trouxe muito mais alinhamento entre a empresa, né, e conseguiram acelerar o resultado. Então eles vinham de um lugar onde eles não conseguiam bater o resultado, tinha muita dispersão, cada um para um lado, para um lugar onde conseguiram chegar em 7 objetivos e 61, né, que resulte, 28 que resulte tático, 10 que resulte estratégico e 61 que resulte operacional. Então, isso trouxe, né, umas camadas, né? Então, pô, de 7 objetivos para com 10 que resulte estratégico, pô, isso gera muito mais alinhamento, né? Isso vem uma frase que eu uso muito também, é que o que une e separa as pessoas, né? Une, e separa, é a meta. Então, metas separadas, pessoas vão buscar objetivos separados, né? Se a meta junta, as pessoas vão buscar esse objetivo único. Então, esse foi um insight muito legal, tá? Patrícia Vaz trouxe essa palestra que eu gostei muito e principalmente essa jornada, né? Então a reflexão que eu quero aqui para você é: será que você não está separando demais os objetivos e os que resultes aí da tua organização, né? E que está separando, cada um vai para um lado, e aí quando, né, você quer buscar a união, né? E quer buscar a garantia, a prioridade, pô, nem o OKR diz qual é a prioridade da tua organização, né? E também ela trouxe, né, que isso também estava alinhado, né, com uma gestão de portfólio, mas isso fica, né, papo aí para o próxima palestra, tá? Então, eu quero trazer aqui também outra questão, pô, o evento, né? O evento, eu vi vários palestrantes fazendo pesquisa, né? Quem está aqui pela primeira vez, quem já participou de algum evento. Então, eu vi que grande maioria, sim, pelo menos no primeiro e segundo dia, tinha uma grande maioria que estava participando pela primeira vez do evento, né? Do Agile Trends. Então tinha um público novo, né? Uma galera nova. Então isso foi muito interessante. Dentro do eu lá eu fiz um workshop também sobre métricas que fala com o executivo, que a gente vai, né, aprofundar. Se você quiser saber mais sobre o tema, tem um vídeo. Eu vou deixar um vídeo aí na descrição, né, que você pode aprofundar mais sobre esse tema, mas depois eu faço um específico. Mas quando lá na minha palestra, né, eu perguntei, eu fiz uma análise rápida lá. Quem tem, né, quem está no cenário onde não consegue entregar o que promete, é,
E quem está no cenário que onde já está bem consolidado, né? Consegue ter uma organização muito boa, consegue se planejar, entregar e já tem feito isso com consistência. Cara, a grande maioria estava nesse lugar aí. Eu vou dizer assim que quase 90% ainda não conseguia entregar o que promete. Então, ó, a gente tinha um público novo e grande maioria não conseguia entregar o que promete, né? Esse era o que estava o recorte lá dentro, né, do meu workshop, mas a gente talvez dá para explorar. Lá no meu workshop tinha umas 70, 80 pessoas. É, E dentro das conversas de corredor também eu identifiquei que tem esse padrão, tá? Então, um dos grandes desafios, tá? Que ainda a gestão, né? Gestão ágil, gestão de projeto, ainda é conseguir prometer e entregar, né? Então a gente vem, volta, passa evento, passa prática e ainda estamos discutindo o problema básico. Planejar e entregar o que prometeu e gerar o resultado com isso que prometeu. Cara, é o básico. Não tem muita ciência de foguete, tá? Mas a gente ainda tá falhando no básico, né? De planejar, entregar o que prometeu e gerar o resultado que prometeu. Então, eu acho que assim, ó, a régua tá tão baixa, cara, que tá muito bom para gerar resultado, tá muito bom para ser gestor, porque a régua tá baixa, tem muita gente fraca no mercado. Então, você, né, tem a capacidade de conseguir superar aí, gerar resultado dentro da tua organização, tá? Fazendo um paralelo a isso também, a gente discutiu, principalmente rolou várias discussões lá nas rodas de conversa. Eu vi também algumas provocações em palestras sobre o agilista secretário de luxo. Tá? O agilista secretário de luxo está sendo extinto, extinto. Não é a agilidade que morreu. Quem está morrendo é o agilista secretário de luxo, né? Eu já comentei isso em vários vídeos, né? Chamei, inclusive, né, esse agilista de otário. Por quê? Cara, agilista secretário de luxo é aquele que sabe o método, vai lá, né, roda as rituais, cerimônias, reuniões, né, consegue facilitar. Cara, mas não tem opinião, né? Ele entra lá só para ser o meio de campo, né? Ou seja, secretário de luxo. Cara, cada vez mais as habilidades, né, estão sendo absorvidas, né, pela coordenação das equipes. Então, não seja secretário de luxo. Seu objetivo, né, como agilista, a gente discutiu basicamente três funções principais aí do agilista ou profissional da gestão ágil, né? Seja o nome que você quiser dar. Cara, você vai habilitar a organização a conseguir gerar resultado mais rápido, né? Entregar mais rápido. Então, através de práticas, né? Você vai desenvolver, habilitar as organizações, os times, os gestores. Então, esse é o papel um. Papel 2, né? Coordenar e fazer essa sincronia entre várias equipes e conseguir trazer essa união aí, né? Das várias equipes para que tenha estejam sincronizadas com a prioridade correta, né? E garantir que as dependências, né, se atendam. E terceiro ponto aí, você não deve ser uma múmia, né? Você tem que entrar lá, entra quieto, sai calado. Não, você tem que ter opinião, vai gerar insight, provocar a tomada de decisão. Então são esses três pilares aí que eu entendo que é o agilista aí do futuro. E, claro, né, utilizando também as práticas aí, trazendo inteligência artificial, né, para o cenário aí do uso do dia a dia, tá? Então, não seja secretário de luxo. Então a gente falou em público novo e eu quero trazer, né, um outro tema que rolou muito foi, né, o uso da inteligência artificial, né? Inclusive acabei de falar, vamos pegar o gancho. Então eu tive um papo super legal com o Márcio Vitali, né? O Márcio Vitali estava lá, inclusive com a empresa dele lá mas não vou fazer publi de graça aqui. Né, o Márcio trouxe um ponto super legal e um case muito bom, né? Passei um tempo conversando com ele, teve uma palestra lá também, né? Muito boa, trazendo como a inteligência artificial pode te ajudar, né? Na gestão, tanto na gestão de produto e na orientação ao resultado. Tá no papo que eu tive com ele lá, né? E trouxe e comentou das experiências que eles estão fazendo para duas propostas super legais, tá? Uma é usando a inteligência artificial para analisar e amarrar todos os resultados, né? Seja se você faz uma gestão por KPI ou por OKR. Então, analisando os objetivos que resultes, usando a inteligência artificial para isso, tá? Achei muito legal. Essa é uma abordagem super boa, tá? Então, inclusive, né, se você não tem a prática, não consegue, não sabe nem quando começar com inteligência artificial, tá? Vou deixar aqui nos comentários desse vídeo aqui, na descrição, tá? Um curso gratuito que você tem 7 dias ali para poder experimentar a inteligência artificial e poder usar esse tipo de abordagem, tá? Então, achei muito legal essa lógica de analisar os objetivos e os que resultes e ver se eles estão bem amarrados, tá? Esse foi um uso super interessante, é fácil de aplicar, você pode aplicar aí no teu contexto também.
Tá, uma outra abordagem, pô, ele ajudou, né? Trouxe a inteligência artificial para ajudar a organizar backlog, garantir, a fazer a análise de saúde do backlog. Cara, achei muito legal. Eu vou investir nisso, né? Vou, inclusive, incluir algumas abordagens, né, desse sentido aí dentro da formação da gestão do futuro, tá? Se você ainda não conhece, né, dá uma conhecida. Vou deixar um link aí embaixo aí, a formação e gestão do futuro com inteligência artificial, né? Te prepara, né, para que você consiga vencer esses paradigmas. Mas a análise super legal foi de usar a inteligência artificial para analisar o backlog, analisar a saúde dele, né? Trazer formas visuais diferentes. Então você pode, como organizar isso em User Story Map, ajudar a trazer visões de priorização. Então, pô, ele usou de uma forma muito interessante, é algo até básico. Já tinha experimentado, mas não tinha aprofundado tanto e visto, né, na prática isso gerando tanto resultado. Então, achei muito legal. Então, isso você pode usar a inteligência artificial para analisar todo o teu backlog, né? Desde a idade, então são várias questões que vai te ajudar a organizar melhor. E aí, né, uma outra uso que acho para a gente fechar aqui o uso da inteligência artificial nessas duas pontas é, pô, analisei backlog, analisei resultados e que results. Cara, será que esse backlog entrega esse resultado aqui que eu estou buscando? Cara, fazer essa análise, esse cruzamento, achei muito interessante, né? E é um uso super legal também que você pode fazer da inteligência artificial, né, para o teu cenário. Claro, lembrando aqui, lembrete, cuide, né, com os dados que você coloca na inteligência artificial, né? Talvez sejam dados sigilosos, talvez você tenha que, né, usar uma inteligência artificial que tem já algumas restrições de segurança. Então, fica o disclaimer aqui, cuide também, não vai ficar enfiando tudo lá no ChatGPT, né? Se talvez sua empresa não permite, né, divulgar alguns dados, né? Backlog é informação sigilosa, OKR também é informação sigilosa. Então, apesar de super legal, é importante também você se atentar às questões de segurança, né? Veja se já tem alguma IA homologada dentro da tua organização. Às vezes tem algumas IAs que já têm alguns critérios, né, de segurança. O Márcio Vitali mostrou lá a ferramenta que eles implementaram, né? Várias dessas questões. Mas fica esse disclaimer aí, né, para você, tá? Outro papel que rolou muito, né, foi sobre métricas. Teve uma palestra, né, do André Molero, sobre templates, né? Não use templates de métricas, né, para equipes. Então, a palestra dele fazia várias provocações, mas acho que de forma resumida você não necessariamente, não é para sair enfiando template, né, dentro da tua organização. Então, entenda, né, qual é o problema que você quer resolver, né, e quais métricas te ajudam a dar a visibilidade daquelas métricas. A gente sabe que tem algumas métricas que, de fato, vão ser de uso universal, mas não quer dizer que você precisa começar com todas elas, né? Então, as métricas de equipe, lá, lead time, throughput, né, e variação disso, aging e tudo mais, né, um monte de outras métricas que são derivadas dessas, é importante você ter clareza, né, sobre o uso delas, né? Inclusive, se você quiser saber um pouco mais, inclusive, né, foi tema lá do meu workshop, né, métricas que falam com executivos, aonde estão posicionadas essas métricas, né, e como e qual sequência utilizar. Vou deixar nos comentários, né, na descrição do vídeo o meu livro, né, métricas que falam com executivos, gratuito para você baixar aí, né, e poder aprofundar também nesse tema, tá? Mas o básico é você não deve sair enfiando template, né, de métrica dentro da sua empresa, né? Entenda para que você precisa, o que você quer dar visibilidade, né? E use aquelas, né, que vão trazer alavanca ali para o seu cenário, tá? Que mais aqui que a gente falou? Foi de um grande público ainda tendo uma dificuldade, né? Uma dificuldade de mostrar resultado, tá? Então, nos papos de corredor, né? Eu conversei com vários amigos, né? Várias pessoas novas também que me encontraram lá. Se você viu, né? Tava lá, deixa um salve aí no vídeo, compartilha. Né? Se você ainda não deixou o like, já aproveita, pô, tá assistindo aí, cara, dá o like aí que ajuda a compartilhar o vídeo, vai chegando mais longe aí, né? Para as pessoas. Mas dentro, acho que teve duas conversas de corredor que foram muito interessantes aí, que eu quero compartilhar. Uma delas foi sobre o papel duplo, tá? Então já é muito comum, tá acontecendo, né, em várias organizações, onde às vezes já tem uma equipe consolidada, já tem um backlog, né, mais estruturado, não tem tanta novidade, não precisa ter uma pessoa especialista de produto. Tem pessoas, né, fazendo às vezes o papel duplo ali, o papel tanto de coordenação da equipe como de gestão ali do produto, do backlog ali daquele produto. Mas às vezes é um produto, pô, já está consolidado, é mais manutenção, né, uma vida que segue ali, né, o que a gente chama do basal, né, que é aquela melhorias incrementais. Então esse é um cenário, tá? Não vejo isso como certo, como errado, é o que é, tá? Se você for ver pelos Scrum Guide, vai dizer que talvez seja errado, mas, cara, a realidade é essa, tá? Tá acontecendo,
né? Inclusive tem vários alunos, hoje mesmo estava dando uma orientação, né, para um aluno que ele justamente ele atua com duas equipes, uma ele é coordenador e na outra né, e tem uma pessoa de produto lá com ele e na outra ele faz o papel inteiro, né, de ponta a ponta. Então é uma realidade também, tá? Mas o grande ponto, né, que surgiu foi que, cara, é o básico bem feito, né? A gente conversou muito nos corredores assim como, pô, parece que a régua baixou da gestão. Então, pô, se você tá, né, vendo esse vídeo, tá com dificuldade, cara, o teu primeiro passo é entender o jogo que você tá jogando, né? Qual o resultado que a tua empresa espera. Planeja, né, e organiza esse trabalho, né, e o que que você está entregando aqui para gerar esse resultado. Cara, e entrega e habilita o resultado. Acho que esse é o básico, tá? O que a gente tem visto muito, né? E foi uma das provocações também que rolou em várias rodas de conversa. Cara, parece que quando não entrega o resultado tá tudo bem, né? Tá, deixa pra próxima. Cara, parece que tá faltando aquele brilho, né? De entregar. Eu vejo quando os executivos também reclamando, falam, pô, o pessoal parece que, né, tá deixando a desejar. Então, por outro lado, né, tem muita gente sobrecarregada, com um monte de trabalho, e aí fala, pô, a gente não consegue entregar porque tem muita demanda. E aí, pô, de um lado tem um cara que está investindo e não recebe o que prometeram, do outro lado, o outro dizendo que está sobrecarregado, tá? Então, se você está nesse cenário, pô, o teu problema é, se é um problema de gestão. Gestão de demanda, capacidade, é possível de resolver. Não que seja difícil, é trabalhoso, mas dá para resolver, tá? É um problema humano, problema fácil, não fácil, né? Mas é um problema que é possível de resolver. Então, se você quer aprender a resolver esse tipo de problema, né, de demanda, capacidade, quer aprender, né, as práticas da gestão do futuro, seja com Scrum, Kanban, métricas, mas quer resolver isso, cara, olha aí na descrição do vídeo aí, gestão do futuro, entra lá, vem comigo que eu vou, né, te dar todo o passo. E para fechar aqui, né, esse resumo, né, do Agile Trends 2025, quero trazer a palestra do Jonathan Aguiar, tá? O Jonathan Aguiar trouxe a questão de, pô, uma palestra super legal sobre planejamento de portfólio, né? E um desafio que ele estava tendo, né? Então, de forma resumida, né? O Jonathan trouxe para a gente um cenário onde eles não conseguiam entregar, né, o que prometiam, né? Ele trabalha em uma organização financeira, a Unicred, e dentro desse cenário, né, eles tinham dificuldade. Aí, dentro, né, no cenário bancário, surgem demandas regulatórias, né, demandas que vêm do governo ou, né, do Bacen, né, do Banco Central, que precisam ser implementadas. Eles vinham num paradigma, eles planejavam 100% da capacidade e aí, durante, né, fazem planejamentos trimestrais, durante o caminho, surgia demandas novas que muito difícil de atender, davam uma baita replanejamento de forma resumida, tá? O conteúdo dele é muito bom, então procura Jonathan Aguiar, segue ele, ele compartilha sempre bastante cenário sobre isso, tá? Ele vem fazendo esse trabalho já longa data. E ele trouxe o resultado dos últimos 5 semestres, dos últimos 5 trimestres, né? Então, já mais de um ano já executando com sucesso, onde ele trouxe, né, uma abordagem de planejamento que não aloca mais 100%, tá? Eles fazem uma reserva de capacidade, né, com base no histórico. Então, é um pouco mais avançado que isso, né? Mas vou traduzir aqui de uma forma, né, para quem está vendo aqui de forma mais iniciante. É como se ele planejasse dentro do portfólio só um 70, 80%, né? E deixasse o restante para alocar com base no que vai surgir. Eles já conseguem saber o histórico, né, e deixa uma reserva de capacidade para lidar com os imprevistos. Então, dessa maneira, ficou muito mais tranquilo, né? De olha, isso aqui a gente está comprometido, essa capacidade aqui ela está reservada para a gente atender outras demandas, regulatórias e coisas que vão surgir no meio do caminho, ou urgências, ou é, né, carteiradas ali, né, que vão entrar. Então, dessa maneira, eles conseguiram regular muito essa questão da gestão do portfólio para fazer a entrega, mas não só a entrega, né, e mudar o cenário do resultado. Então, mostrou lá como que a Unicred veio de um cenário econômico-financeiro que estava, né, alguns anos atrás, para agora, né, no ano de 2025, né, ser um player relevante, né, no segmento de cartões de crédito. Então, foi muito legal, tá? Então, acho que com essa palestra aqui, com esse insight, né, do Jonathan, eu queria também fechar com esse insight. Tipo, será que você não está se sobrecarregando aí porque sempre planeja 100, 110%, né? E aí tá sempre, né, com corda no pescoço aqui e não consegue lidar com o imprevisto? Então, né, comenta aí se você teve no Agile Trends também, ficou com dúvida, algum ponto, tá? Quer me perguntar alguma coisa? Deixa aí nos comentários.
tá? Se conforme as perguntas de vocês, talvez eu faça um outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre o meu workshop lá, mas também, né, sobre outros papos que, né, que rolaram, tá? Eu fiz uma resumo aqui, mas quero saber de você, né? Qual desses temas aí você mais gostou? Qual você mais se interessa? Pergunta aqui, tá? Perguntando aí nos comentários, quem sabe eu gravo um outro vídeo explicando mais detalhes de algum ponto, tá bom? Então conta comigo.